Olá, muito boa noite. Este é o Jogo do Poder de São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e espero que continue com a gente durante todo o programa. A conversa de hoje vai ser com a doutora Ruth Banhauser, prefeita da cidade de Itapevi. Eu pronunciei certo? Banhauser? Pronunciou certo. Muito obrigado por ter vindo. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Bem, vamos conversar um pouco sobre Itapevi, mas antes eu queria saber, a senhora é como a Luísa Erundina de Itapevi, é isso? Eu acho que pelo fato de eu ser nordestina, né? Uhum. Eu estive muito tempo trabalhando aqui em São Paulo, logo que eu me formei, mas em seguida fui morar em Itapevi. E me formei no Nordeste, me formei na Universidade Federal de Pernambuco. Que é a melhor universidade do Nordeste. Muito obrigada, eu também acho. É que eu sou pernambucano, por isso. Mas olha, aí a senhora veio para cá, se formou em medicina lá em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco. E exerce a profissão enquanto política ou depois da política parou? Não, eu fui vereadora há 8 anos. Uhum. E durante esse período eu exerci a minha profissão. Depois, quando eu me elegi prefeita, no começo ainda deu para acompanhar um pouco, mas depois o acúmulo de serviço foi tão grande, né? Uhum. Qual é a sua especialidade? Eu fiz clínica e geriatria. Ah, tá. Bem, a senhora é casada? Sou, tenho 2 filhos. O Banhauser vem do meu pai. Do seu pai. Do meu pai. Ah, muito bem. Bem, vamos falar sobre Itapevi. Agora que a gente já conhece a pessoa, Itapevi fica, para quem não sabe, fica na região da Grande São Paulo, né? Muita gente conhece talvez mais as cidades de Barueri, por causa de Alphaville, essa coisa toda, mas Itapevi é ali colado. Inclusive, nós tivemos há alguns meses a presença aqui do seu vice-prefeito. Sim, né? Jaci Tadeu. Isso, e aí chegamos a conversar muito sobre a questão dos negócios que lá se instalaram, tem muito essa questão de logística, né? O maior negócio é logística? Hoje Itapevi tem o forte de Itapevi hoje é logística. Mas nós temos outras indústrias e capacidade de instalação de muito mais. Uhum. Existe todo um projeto que, graças a Deus, eu pude contar com o Jaci nesses meus 2 mandatos, mas nós desenvolvemos, porque não tinha praticamente indústria em Itapevi. Nós éramos uma cidade dormitório. Hoje a gente já pode dizer que nós somos uma cidade em pleno desenvolvimento. Uhum. Em termos de indústria, o que é que tem de principal em termos de indústria? Olha, como eu disse, o principal é a logística. Uhum. Mas nós temos indústria farmacêutica, nós temos a Cacau Show, está instalado lá, né? Nós temos metalúrgicas, temos empresas que fabricam peças para automóveis, inclusive para exportação. Temos indústria química. Enfim, tem uma Bem, aí nós temos aqui, grande. por exemplo, Guarulhos, que é uma cidade muito importante, está entre as primeiras do Brasil em diversas áreas. Barueri, que também cresceu. Dentro dos rankings que aí existem, em que situação fica Itapevi? Olha, Itapevi até pouco tempo era assim um patinho bem feio, sabe? E manco. Mas uma cidade que hoje ela se destaca, está em pleno desenvolvimento. Nós fomos destacados pela revista Veja como, na Grande São Paulo, a cidade que teve maior índice de desenvolvimento. Somos o 3º maior comércio da São Paulo e Grande São Paulo. O primeiro é a 25, depois é Osasco, depois somos nós. E lá o que comercializa? Tudo. Tudo, é um grande comércio. Mas é tipo assim, um mercado ou é feira? Não. O comércio de um modo geral. Tá, lojas, lojas, as principais lojas, como Agora, Magazine por que isso? Porque fica mais fácil para as pessoas virem do interior e não terem que vir até a cidade de São Paulo e já fica em Itapevi mesmo? Enfim, qual é a razão que eu não sei? Primeiro porque Itapevi tem 2 estradas importantes, a Raposo Tavares e o Castelo Branco. Boa justificativa. Ligando essas 2, nós temos a René Benedito, que liga a outras cidades. Nós fazemos divisa com muitos municípios, né?
Nós temos 5 municípios que fazem divisa direta conosco e mais alguns que estão muito próximos a gente. Então, esses municípios não tiveram o desenvolvimento que nós tivemos e as pessoas vêm para a nossa cidade. Hoje também, pela geração de emprego que Itapevi está oferecendo, as pessoas passam a ir para Itapevi na busca também de emprego. Nós fomos, o ano passado, o município no estado de São Paulo que mais empregou. Agora, mesmo porque também vocês têm uma regra lá, imagino que seja uma lei municipal, que exige que as empresas que lá se instalem têm que empregar 10 ou 15%? 50% dos empregados. Ah, é 50%? Da mão de obra, né? Isso foi história sua, não? Foi, assim. A senhora foi danada nós aí, fizemos... Mas que benefício assim, a senhora deu para as empresas fazerem isso? Eles ficam 10 anos sem pagar IPTU. Ah, muito bem, muito bem. Se cumprirem com tudo que a gente pede. Senão vai ter que pagar tudo retroativo. Aí tem que empregar 50% das pessoas que lá moram. Na realidade, assim, dependendo da indústria, porque existem indústrias muito especializadas. E às vezes nós não temos mão de obra adequada. A gente pode também dar a flexibilidade deles terem no mínimo 50 funcionários. E às vezes a empresa é pequena também, nem toda empresa é grande. Ah, são 50 funcionários, não 50%. Não, 50 funcionários no mínimo. Certo, né? certo. A proporção que eles vão crescendo, nós vamos aumentando o percentual disso. E tem dado resultado? Tem, nossa. Nós já tiramos 30% das pessoas que pegavam o trem, porque nós somos a última linha do trem, né? O trem vem, Itapevi é a última estação. A senhora é de qual partido? Eu sou do PT. Do PT. E que tipo de ajuda tem recebido do governo do Estado em relação... Por exemplo, a senhora acaba de dar um dado interessante que de uma certa forma ajuda desafogando a questão do transporte, né? Veja. Pois não. Vamos colocar assim. Vamos. E falou de política, ela precisa agora de mais respirar. Nós tivemos um problema muito sério no início, né? O governo do estado, acho que ele não acreditou muito na gente, sabe? Talvez não tivesse dado muito crédito. Eu estou falando do início do meu mandato, em 2005. E eu fui buscar ajuda e socorro no governo federal. E o governo federal acreditou de cara no nosso potencial e, assim, de 2005 até 2008... eu tive uma ajuda enorme do governo federal. Eu costumo dizer para as pessoas em Itapevi que a gente tem que beijar os pés do Lula. E foi aí quando a senhora foi para o PT ou já era do PT aí? Na realidade, eu era do PT, né, e por alguns problemas assim de ordem política, eu saí, ganhei eleição e voltei para o PT. Ah, entendi. Então, assim... o PT, eu tenho uma relação com todos do PT muito grande, é um partido de coração mesmo. O PT não queria lhe dar a candidatura para prefeito? Era isso? Aí vão para outro partido, se elege, está vendo? Não é? Agora eu volto. Foi isso, né, prefeita? Foi, mas é passado. Não, eu sei, mas isso é realmente uma questão. Você sabe que eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Eu acho, né, fazendo um parênteses sobre essa sua experiência, eu até estava pensando outro dia, lendo jornais, né? Não, porque fulano de tal não vai me dar a legenda para ser candidato. Eu fico impressionado com o poder que esses presidentes de partidos têm de dizer a um a outro: eu vou te dar o partido, eu vou deixar você ser candidato. Quem é o senhor presidente de partido para dizer se um cidadão pode ou não ser candidato se ele é filiado ao seu partido? Ora bolas, eu não aceito um negócio desse, totalmente não faz sentido. Se eu sou filiado, cumpri com as minhas obrigações junto ao partido, meu amigo, eu quero ser candidato. E aí vem um presidente de partido com poder, e isso vai do PSDB, PT,
até o PRB do Levi Fidelix e o PTC, ou outros menores ainda que ele, porque agora o PRB, o PRTB e o PTC já não são nanicos, hoje já tem até deputados lá no Congresso. Mas, enfim, os outros... Aí, por isso que muitas vezes acontece por aí afora, e eu sei disso, eu sei muito bem disso, como é que funciona, repito, eu sei como funciona, se vender a tal da legenda. Aí diz assim, não, você me dá tanto que eu deixo você ser candidato. Quantas vezes eu já vi, não é ouvi, não, vi esse tipo de história. Então, não tem nada a ver aqui com a prefeita esse assunto, não é uma reclamação que ela está fazendo, mas eu me lembrei desse assunto de fulaninho ou cicraninho dizer que pode ou não pode deixar o outro ser, um filiado, ser candidato. Olha, isso me tira do sério. E pense em casa sobre esse assunto, a gente já volta depois do breve intervalo comercial. Enquanto nós íamos para o intervalo, eu estava conversando aqui com a prefeita e ela estava falando sobre um projeto que ela tem chamado Inclusão Jovem. Do que se trata a Inclusão Jovem? E eu sempre gosto de dividir isso, prefeito, porque aí vai que tem outro prefeito que também tem interessado para implementar na sua cidade. Pois é, eu tenho dentro da minha Secretaria de Educação, nós cuidamos do ensino fundamental, né? Então, nós não temos jovens que estejam nas escolas do Estado. E para atrair esse jovem, nós criamos, e também para reduzir o índice de uma série de violências na cidade provocadas por jovens, nós fizemos, inicialmente, o programa chamava Inclusão Jovem, agora é um programa de governo mesmo, chama Conexão Jovem. Nós fazemos uma seleção através de uma prova. Jovens de 15 a 18 anos podem participar, eles recebem uma bolsa de um salário mínimo, ficam no período da escola do Estado, ele fica lá estudando, de lá ele sai, vem para as nossas escolas, são treinados em informática, vão ensinar em todas as minhas escolas, tem laboratório de informática, esse jovem vai para o laboratório de informática e ele vai ensinar os pequenininhos informática. A proporção que a gente vai convivendo com o jovem, nós vamos descobrindo o potencial desse jovem. Aí, se ele tem uma tendência a ser um pintor, como nós já descobrimos a Roberta, que é uma menina lá da cidade, que já esteve na televisão, em vários programas, apresentando os quadros dela, né? Se nós temos, por exemplo, uma cantora, se nós temos alguém que tem tendência administrativa, levamos para o setor administrativo. Enfim, nós vamos dando àquele jovem que chega, um menino ou uma mocinha, nós transformamos ele num adulto, ele já sai preparado depois que ele termina o colegial para enfrentar a vida. E hoje, para o meu orgulho, a grande maioria dos meus estagiários de faculdade vieram do meu programa Conexão Jovem. Ótimo. Você tem uma ideia. Então, isso é muito bom, é investir na educação. O segredo para melhorar esse país é investir na educação. Muito bem. Aí saímos da educação e vamos para um tema que eu sei que é um pouco chato. 56% das casas no Brasil não estão servidas com saneamento básico. Como é que é lá? Eu encontrei também uma situação bem caótica, né? Que eu fui pedir socorro também em Brasília para isso. Uma cidade como Itapevi, aqui do lado, a 33 quilômetros de São Paulo, que não tinha 1 milímetro de esgoto tratado. Todos os meus rios e córregos contaminados. Então, já no meu primeiro mandato... Lá é o Barueri Mirim, não é? Lá é o Barueri Mirim. O rio. Que traz para o Tietê, né? Mas nós conseguimos, no programa do PAC 1, na época, né, uma verba para canalização desse esgoto e tratamento de esgoto. Em negociação com a Sabesp, transferimos essa verba para a Sabesp e hoje, governo federal, governo municipal e governo estadual, através da Sabesp, nós já estamos com 30% dos esgotos tratados
na ET de Barueri. E a projeção, a previsão é até que 2016, no máximo 2018, nós tenhamos 100% de esgoto tratado, coletado e tratado. Isso é muito bom. Hoje eu já tenho 90% da cidade com esgoto coletado, certo? E 30% tratado. E na questão, a senhora falou em coleta, me lembrou coleta de lixo. Tem algum programa já em andamento sobre tem que ter, coleta, né? Nós fazemos bastante estudos nesse sentido. Estamos fazendo uma PPP, porque além do lixo residencial, nós temos um problema maior, um problema enorme chamado resíduo sólido, que é entulhos, que isso acaba com a cidade da gente, acaba com as matas, acaba com as margens dos rios, que o povo joga muito entulho fora. Então, eu estou fazendo uma PPT e vamos montar uma usina para reciclar entulho. Então, esse entulho reciclado vai servir de base para que a gente possa terminar o asfaltamento da cidade. Muito bem. Agora, uma outra questão também, a senhora falou da segurança, que tem melhorado muito, né? Falou sobre a educação, sobre o saneamento básico. São quantos alunos? 30 mil alunos? São 29 mil alunos, só da Fundamental, né? E tem mais em torno de 24 do Estado, que é o pessoal que já está no colegial. Muito bem. Bem, nós vamos a um outro intervalo comercial e aí nós voltamos com o último bloco aqui do programa Jogo do Poder, onde nós vamos continuar conversando sobre Itapevi. E o Itapevi faz parte desse grupo que eu achei super inteligente, sempre que eu posso também elogio, até formado, chamada a grande área metropolitana, faz parte, né? Faz parte, sim. Eu sou uma das conselheiras. Uma das? Conselheiras. Conselheiras. Mas está tendo algum resultado Está. isso ou por enquanto é só blá, blá, Veja, blá? não é blá, blá. É que assim, na vida pública é muito difícil, as coisas não são imediatas. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que não é pastelaria, não acontece do dia para a noite. Eu acho que essa ideia já vem do governo passado, o governador Alckmin, acertadamente, ele aceitou essa ideia e colocou adiante. É um passo para o futuro. E eu espero que as pessoas continuem levando com seriedade, como está sendo levado com muita seriedade nesse momento, porque a grande São Paulo, ela tem que ser vista como um todo. Porque o que acontece de ruim em Itapevi reflete São Paulo. O que nós estamos falando, para quem, enfim, não entendeu bem, porque eu falei não só de forma rápida, mas pela metade, nós estamos falando que foi criado o conselho, né? Uma secretaria, né? Foi feita a secretaria e agora juntando conselho. todo o conselho que reúne todas as cidades da Grande São Paulo para que ações tomadas em conjunto possam beneficiar toda a região como um todo. E não, por exemplo, Itapevi tomar uma decisão sobre transporte, Barueri que está ali do lado tomar uma outra que não combina com a de Itapevi, quer dizer, no meio fica o passageiro lá, por exemplo, no caso do transporte. Eu vou dar só um exemplo. Maluco sem saber se vai para lá ou vai para cá. Veja, vou dar um exemplo para você. Ações integradas, por favor. Foi que você estava olhando ali? É que é o tempo. Não se preocupe, não, a gente dá um jeitinho nele, vamos. Pode falar. Eu estou fazendo agora, vai iniciar a macro e micro... Você está pensando que está no debate, né? Agora eu só tenho 30 segundos. Por favor, fale. Nós temos, assim, eu estou licitando, e devo começar agora em maio, a macro e micro drenagem e canalização do rio Barueri-Mirim e seus córregos. Sei. Porque Itapevi é um grande vale e tem um problema muito sério, que ela recebe água de todos esses municípios que eu lhe falei, né? Então, eu tenho uma predisposição a ter enchente na minha cidade. Só que o meu trabalho, se não for em conjunto com as demais, que eu vou jogar essa água para Jandira, Jandira, por sua vez, vai jogar para Barueri, que, por sua vez, vai jogar para Carapicuíba, vai jogar para Osasco, que vai vir para São Paulo. Se isso não tiver um estudo, eu vou resolver o problema da minha cidade, mas as outras vão se arrebentar. Exatamente. Você entendeu? É muito importante esse conselho e nós continuamos a falar sobre ele depois desse breve intervalo comercial. Até daqui a pouco.
Ok, estamos de volta, esse é o Jogo do Poder. A conversa de hoje está sendo com a prefeita da cidade de Itapevi, aqui próximo a São Paulo, faz parte da Grande São Paulo, a doutora Ruth Bandhauser. Nós estávamos falando sobre o apoio, né? Que interrompemos brevemente para eu pudesse fazer um comentário, tirar aqui do peito um incômodo que eu tenho muito grande com a questão das tais dar ou não legenda. Mas, enfim, nós estávamos falando sobre o apoio que a senhora foi, então, a Brasília, aí o presidente, então, do PT lhe deu apoio e aí a senhora começou a fazer o seu trabalho lá na cidade de Itapevi. Sim, graças a Deus eu tive, assim, um apoio fantástico do presidente Lula. Ele, obviamente, tive que levar projetos que o Jaci, que era o meu vice, esse é o grande problema, levou, né? Às vezes as cidades reclamam, mas eu não recebo recursos, você não faz o projeto. Quem não tem projeto não recebe dinheiro em Brasília. E isso foi a primeira lição que o presidente Lula nos deu. E bem feitos, né? Porque Sim. tem toda uma regra, uma quantidade de papel enorme. E além, não é só fazer o projeto. Você tem que fazer o projeto, você tem que preparar toda essa papelada que você falou e depois, na execução, você tem que cumprir todas as regras estabelecidas. Então, eu tive, como eu lhe disse, um apoio muito grande do meu vice, que ele é engenheiro, e isso me ajudou fantasticamente. Então, eu consegui desenvolver os projetos e tirar Itapevi daquele patamar ruim que ela existia. Nesse meu segundo mandato, que eu fui reeleita, né? Como foi a reeleição, antes de fazer um parênteses? Foi bem. Foi primeiro turno? Eu trabalhei bastante e fui eleita com 78% dos votos. Parabéns. Então, assim, então, eu fiquei continue. muito feliz, porque isso foi a resposta que o povo me deu, né? De aceitabilidade do meu trabalho. Pois não. De toda uma equipe, é claro, que trabalha comigo. Mas aí agora, no meu segundo mandato, o então ex-governador José Serra, eu consegui, finalmente, depois de tanto tempo, falar com ele, que eu nunca conseguia. E aí ele percebeu que havia... Ele como governador na época, como governador na época. E ele conseguiu perceber que havia gente séria, havia uma equipe séria e bem intencionada numa cidade, e ele começou a investir na minha cidade também. Vou fazer outro parênteses aqui, se a senhora me permitir, né? Ao longo da conversa, aproveitando a sua experiência política aqui, a senhora sempre vai tocar em alguns temas que vai me remeter a situações que eu queria eventualmente conversar com o público. Então, o que eu queria, ela falou o nome do José Serra, obviamente nós estamos aqui em São Paulo nessa preparação para a questão da corrida para a Prefeitura de São Paulo. E há pouco eu falei exatamente sobre o fato dos partidos, principalmente a sua diretoria, o presidente, dar ou não a legenda a um ou outro candidato. Muito bem, na questão do PSDB, sobrou José Aníbal, né, que vai bater o pé firme, apesar da preferência do partido, do grupo político preferir o candidato José Serra para concorrer às eleições da cidade de São Paulo, mas o José Aníbal, que veio aqui no programa, e se você se lembra e acompanha aqui, eu falei para ele que achava que ele não ia ser candidato, porque não iriam deixá-lo ser candidato, porque ia acabar preterindo, como já fizeram em outras ocasiões. Ele falou, não, dessa vez eu vou, dessa vez eu vou. Eu falei, me perdoe, secretário, porque ele é secretário de Estado. Eu acredito que o senhor não vai conseguir ser candidato, porque outra vez ele ia ser candidato ao Senado, colocaram o Aloísio. Anteriormente ele ia ser candidato a prefeito, colocaram o Serra. E agora... não sei se lamentável ou não, mas enfim, para ele, para a carreira dele, deve ser uma coisa meio triste, mesmo porque ele é o único que está batendo o pé e dizer, não, vamos para a convenção, quer dizer, a convenção do PSDB existirá mais em função da insistência do José Aníbal de sair candidato e concorrer com José Serra à indicação do partido para a prefeitura. Por outro lado, nós temos o Haddad, que é o candidato do PT, vai ser apoiado pelo presidente Lula, e vai ser um grande teste do presidente Lula na cidade de São Paulo, que historicamente sempre perdeu. Ele como candidato perdeu, nunca ele conquistou São Paulo, que é como nas vezes que ele foi candidato a presidente, ele perdeu, ele foi derrotado em todas elas. E aí como é que é? Normalmente a transferência de voto
acontece, dependendo da pessoa, entre 20% a no máximo 30%. E aí como é que fica? Nessa eleição, a grande atenção vai estar voltada pelo fato do Lula apoiar um candidato, no caso o Haddad, e saber qual será a performance do presidente Lula, muito menos a importância terá qual será a performance do Haddad, porque todo mundo vai estar de olho em a quantidade de votos que o presidente Lula vai poder transferir para o seu candidato. Aí depois nós temos, e também me chamou muita atenção essa semana, saber que o Celso Russomano está de conversas com o Chalita. Espero que ele não aceite ser vice, mesmo porque o Celso está na frente das pesquisas e lá dividindo com o José Serra a primeira colocação. Quer dizer, Celso, por favor, né, mantenha-se firme aí que no fim você vai ver como tudo vai dar certo. Tem o Chalita, então, pelo PMDB, e aí tem os outros, me perdoe dizer, mas são periféricos, a querida Soninha, enfim, e os outros candidatos. Esqueci de quem? Não. Bem, acho que já foi, né? Não esqueci de mais ninguém. Enfim, essa é a candidatura, a questão da candidatura a prefeito aqui na cidade de São Paulo. E aí eu volto para a senhora dizendo, quem provavelmente vai ser o candidato lá na sua cidade? Como é que está? Existe uma preparação? As pessoas já estão se falando? Eu imagino que a senhora deve ter o seu candidato, vai trabalhar por ele, né? Quem é o seu candidato? Tenho o meu candidato. Meu candidato é o meu vice. Ele é do PV. Eu acho que durante esses 7 anos, até o término desse meu mandato, eu estarei completando 8 anos de administração pública como administradora, né? Porque eu tive 8 anos como vereadora. Mas neste período ele foi meu vice o tempo todo, aprendeu, está preparado, é uma pessoa séria, é um homem capacitado e principalmente é uma pessoa extremamente interessado e comprometido com a cidade. Eu tenho certeza, porque é um projeto que nós iniciamos juntos, a cidade mudou a cara, não sou eu que estou falando, as pessoas falam isso, ou seja, todos esses índices que a própria revista Veja colocou sobre a minha cidade, não sou eu que estou falando, são os órgãos, né, competentes, foram resultados dessa luta conjunta. Até brinquei com os meninos falaram assim, você vai trabalhar amanhã? Vou amanhã, estou trabalhando, estou treinando gente amanhã, nós temos treinamento de nosso pessoal da prefeitura, mas no meu primeiro mandato nós trabalhamos incessantemente de domingo a domingo, porque nós pegamos uma prefeitura destruída, né? E conseguimos dar uma nova cara, respeitabilidade. Nós éramos a 8ª cidade mais violenta do estado de São Paulo. Nós tínhamos o 2º comando do PCC dentro da minha cidade, PCC do Rio de Janeiro. E hoje, graças a Deus, é uma cidade que as pessoas têm orgulho de dizer que moram nela. Indo nessa questão do PCC ou qualquer um outro grupo de bandidos, como é que a senhora fez para liberar a cidade deles ou expulsá-los? Na prática, como é que isso aconteceu? Não, na prática, o que existe é o seguinte, você começa a investir em educação, você começa a investir em desenvolvimento, porque aonde tem miséria, tem pobreza, tem violência. Quando você começa a gerar recursos, gerar emprego, ocupar as pessoas, vai diluindo a capacidade da geração da violência. Então, nós conseguimos isso através de investimento, urbanização das favelas. Ou seja, eles se foram por não se sentirem mais confortáveis no ambiente. Naturalmente, não precisa ter confronto com ninguém, sabe? Nós estamos oferecendo aos moradores da minha cidade infraestrutura. Quantos são? Hoje, oficialmente, 209 mil habitantes. Mas nós sabemos que nós estamos em torno de 230 mil habitantes. Muito bem. Bem, aí, hoje, qual é o principal desafio lá que a senhora sente? Bom, o que deve continuar a ser o desafio? Meu principal desafio hoje é trânsito, como todo mundo. Se você for em qualquer cidade da Grande São Paulo ou em São Paulo, o trânsito se tornou caótico. Por quê?
porque o próprio desenvolvimento trouxe isso, o poder aquisitivo das pessoas aumentou. Quando eu cheguei em Itapevi, eu me lembro que você olhava na cidade, pouquíssimos carros, porém, assim, a maioria era Fusquinha, Brasília, Corsinha, sabe? Hoje a cidade explodiu, carros maravilhosos e todo mundo tem um carro. Então, obviamente, isso também com a retenção das pessoas na cidade, a necessidade do aumento de veículos coletivos, que nós hoje temos 3 vezes a quantidade de ônibus que servia a cidade, né? E logo, logo vamos colocar mais 12 ônibus circulando internamente na cidade, porque o volume de gente circulando na cidade hoje é muito grande. E o que foi isso? Foi desenvolvimento. E onde há desenvolvimento, há redução de violência. A pessoa que está dentro de um processo numa cidade de desenvolvimento, ela come melhor. Eu me orgulho de lhe dizer que tenho hoje uma educação infantil que é referência na região. Eu procurei... É referência porque o nível de notas dos alunos é bom ou porque existe um sistema... Eu sou favorável, 100% favorável e defendo sempre aqui no programa e aonde vou, o horário integral. Tem horário integral? Eu ainda não tenho, é o nosso objetivo, é um dos desafios na cidade. Isso é muito importante. Nós não temos, nós temos programas, né? Então, assim, como eu ainda não tenho volume de escola suficiente para isso, porque eu tive que construir escola e reformar todas que eu encontrei. Aí não é um trabalho que se faz do dia para a noite, nem uma ou duas administrações. Mas eu criei programas. Uma criança que está hoje na escola, no período da manhã, à tarde ela tem a opção de fazer balé, de fazer outro tipo de dança, de fazer pintura, de fazer esporte, de fazer uma série de outras atividades que ela não tinha antigamente. Hoje eu tenho uma companhia de dança que eu tenho mais de, eu não sei exatamente o número agora, mas sei que são mais de 1000 crianças e adolescentes frequentando a companhia de dança. Tenho o maior orgulho porque eu consigo tirar muitos troféus. Eu vou para o Rio de Janeiro todo ano, trago sempre primeiro, segundo, terceiro lugar lá do Rio de Janeiro. Que ótimo. Minha companhia é linda. No dia que você quiser conhecer para trazer para a televisão, eu te impresso. Eu tenho Notícias e Mais aí, tem que falar com o diretor para trazer o programa Notícias e Mais aqui, porque já imaginou essas meninas todas dançando aqui no Jogo do Poder? Não ia combinar. Mas olha, nós vamos para um intervalo e nós continuamos a conversa daqui a pouco. Já voltamos. Ok, estamos de volta. Este é o último bloco do programa de hoje, do Jogo do Poder. A conversa de hoje tem sido com a simpática prefeita da cidade de Itapevi, a doutora Ruth Banhauser. De onde vem? O seu pai era alemão? Meu pai era alemão. E foi morar na Paraíba? Na verdade, ele foi direto para Pernambuco, né? E ele foi, na época da guerra, ele terminou sendo preso porque afundaram o navio lá na costa de Pernambuco, e não foi só ele, todos foram, né? Todos os alemães, australianos, e, aliás, austríacos, meu tio era austríaco, né? Então, assim, a gente... Aí ele... Ficou por lá? Não, o tio da minha mãe tirou ele e levou para Sertão de Pernambuco, que minha mãe é pernambucana. Qual a cidade? Ibimirim. Sim, conheço. É bem pertinho de Petrolina. Sei. E aí eles se conheceram. Meu pai era 30 anos mais velho que a minha mãe. E tiveram 8 filhos. Nossa, é normal isso, né? Lá na região. É, na região. Bem, e aí vamos continuar na nossa Itapevi. E aí eu estava falando para ela que daqui a pouco eu vou comprar um terreno na cidade dela para construir também uma casa, eu vou terminar morando lá, porque, olha, eu gosto muito de ficar um pouco afastado de São Paulo. Eu morava em Alphaville, mas, olha, o trânsito
E o Furlan, eu sempre critico aqui, ele realmente conseguiu acabar aquilo ali que era uma coisa muito bonita, era um oásis, chegava, entrava fácil, saía fácil da cidade. A senhora vai acabar fazendo a mesma coisa em Itapevi, né? Não, porque Itapevi nós estamos com projetos diferentes. E ela tem uma característica assim, geográfica diferente. Toda a parte de desenvolvimento, que são os 15 quilômetros quadrados que dá para você implantar indústria, fica totalmente apartado da cidade. Então, entrar e sair da cidade é diferente. Agora, nós podemos desenvolver a cidade sem misturar o desenvolvimento da cidade com o miolo, digamos, da cidade, onde as pessoas vivem, com o desenvolvimento. O que hoje, que eu falei anteriormente, que é o caos, é o trânsito, é um desafio, é porque, infelizmente, Rony, foi feito e foi projetada a cidade sem nenhum estudo, sem nenhum planejamento. Então, a cidade tinha apenas uma entrada que entrava e saía por ela. Hoje, você já entra e já sai por outra via, porém, nós temos já projetos para desviar do centro da cidade esse trânsito, ir para os bairros sem necessariamente passar pelo centro da cidade. Agora você está falando e agora eu estou me lembrando, uma determinada ocasião, muito tempo, eu fui em Itapevi e logo que você sai da Castelo, estava em obras ali. Essa é a entrada? É a entrada. Já concluíram, imagino, porque já faz uns 2 anos que eu não vou. Já. Foi a CCR quem executou esse projeto, né? Foi a concessionária. O projeto foi muito bom, beneficiou tanto a entrada de Itapevi como a entrada de Jandira, né? E nós, assim, temos tudo para ter uma cidade confortável. Os condomínios são periféricos também, não são dentro do centro da cidade. E dá para você viver muito bem numa cidade como a nossa, confortavelmente. E eu lhe digo, não é porque é a minha cidade, mas vai ser a melhor cidade para se viver na região oeste. Já é, os índices já dizem que está em qual lugar mesmo? Olha, a minha cidade hoje, ela está em terceiro lugar como a cidade que tem o melhor comércio, né? Mas nós já estamos com índice de empregabilidade maior da região também. Então, já é um bom caminho, né? Prefeito, muito obrigado por ter vindo. Imagina, a conversa foi muito legal. Eu espero que tenha sucesso aí na questão política esse ano. Já está se organizando? Já. Eu tenho certeza que nós vamos fazer o sucessor. Jaci é uma pessoa séria, a população conhece. Itapevi merece uma pessoa que seja o próximo dirigente sério e comprometido. Chega de aventura, chega de retrocesso, chega de pessoas que utilizaram a vida inteira a cidade em benefício próprio. Então, eu acho que, de agora por diante, o povo não aceita mais isso. E aí, o que a senhora vai fazer quando sair? Eu tenho tanta coisa para fazer, Rony. Você não esqueça, eu estou prefeita, mas eu sou médica. Então volta para a atividade médica, provavelmente. Provavelmente. Não sei se no consultório, mas estarei voltada para a medicina. Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom tê-la aqui. Prazer, E a gente, quem sabe, se vê em outras ocasiões por aqui ou em outro programa da casa. Se Deus quiser, muito obrigada a você, a toda a equipe. Muito obrigada pelo carinho como eu fui recebida aqui na emissora. E vou lhe dizer, foi um prazer imenso. E passou tão rápido que eu nem senti. É verdade. Desculpa, muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. A você que está em casa, muito obrigado, como sempre, por estar nos acompanhando aqui no Jogo do Poder. Na próxima semana tem mais, né? Nós vamos estar tendo um debate aqui muito interessante sobre os assuntos da atualidade, coisas do mundo. É muito importante que você participe na próxima semana aqui assistindo e também, obviamente, mandando e-mails. Gente, vocês não estão mandando e-mail suficiente. Olha a caixa postal e não tem nada, viu? Olha, aqui eu estou brincando, tem bastante e eu fico muito agradecido àqueles que mandam. Mas continue mandando mais sugestões, como Jogo do Poder, sp@cnt.com.br.
Todos vocês, muito boa noite, um grande abraço e até a próxima semana.